Fala pessoal, Rafael Cordeiro aqui, e aí agora aí a pedido do Enoque lá do nosso grupo Família Cripto, vamos para mais uma análise ao vivo, e aí agora em TRX, na criptomoeda Tron. Então vamos saber o que está acontecendo aqui dentro, com um viés muito educativo para você não só se atualizar do preço, mas também evoluir no seu racional técnico aqui frente aos gráficos. Então vamos aí. Aqui no gráfico mensal vemos muito claramente um padrão de equilíbrio em andamento. Agora já temos um novo fundo ascendente com relação ao anterior do nosso padrão de equilíbrio e agora tendemos a ir buscar por um topo descendente frente ao anterior em qualquer lugar dessa região de preço. Então, visto isso, o que precisamos agora é dar um zoom para o gráfico semanal para obter mais detalhes desse último candle, principalmente que está trabalhando no inside bars. Então, vamos lá para o gráfico semanal para a gente entender o que está havendo aqui dentro. Então veja, aqui no gráfico semanal vemos a tendência de alta, a inversão deste movimento que confirma aquele fundo ascendente contra o anterior lá do gráfico mensal, e aqui em mais detalhes vemos que estamos buscando por um fundo ascendente contra o anterior aqui do gráfico semanal, porém Usos devolveram bastante desse movimento, que abre a possibilidade para uma confirmação. Em uma confirmação de fundo ascendente, podemos retornar para um topo descendente contra o anterior e aí, quem sabe, um padrão de equilíbrio ou até uma inversão de tendência de volta para baixo, configurando aqui esse movimento como uma bandeira de baixa, o que pode romper aquele padrão de equilíbrio do gráfico mensal. Então essa é uma possibilidade, mas aí para nos aproximarmos dos próximos movimentos, uma vez que este pode ser um movimento que demore mais um pouco para acontecer, precisamos então dar um zoom para os gráficos menores, então daqui para o gráfico diário, para a gente entender a que ponto estamos de configurar este possível fundo ascendente aqui contra o anterior dessa tendência de alta do gráfico semanal. Então é isso que vamos fazer aqui no gráfico diário. Então vejamos aqui no gráfico diário, temos aquele grande movimento dos ursos que jogaram o preço lá para próximo do fundo anterior do gráfico semanal, e agora aqui um início de reação dos touros. Então, nos gráficos menores, aqui vamos ter tendências de alta aqui no 4 horas, e essa tendência de alta precisa haver uma continuação, porque senão isso daqui vai ser mais uma bandeira de baixa que pode empurrar o preço mais para baixo, e aí exercer aquela premissa um pouco mais crítica para os touros aqui neste ativo. Então, o que precisamos fazer? Dar um zoom para o gráfico de 4 horas para entender o que está acontecendo aqui dentro. Então, vamos lá para o gráfico de 4 horas e aí veja aqui no gráfico de 4 horas o que temos aqui é uma tendência de alta que agora rompemos o topo descendente e aí estamos brigando agora por uma continuação. Então, tudo sobre essa possível continuação após o rompimento desse topo. Se touros conseguirem carregar o preço mais para cima para retornar por um fundo ascendente e continuar essa tendência, saímos dessa possibilidade de bandeira de baixa no gráfico diário e aí nos posicionamos cada vez melhores aí para os touros reverterem toda essa situação que desperta uma intenção coletiva mais provável de baixa neste mercado. Então agora, para quem está de olho nesse ativo, precisa ficar atento aqui agora no gráfico de 4 horas, porque touros precisam movimentar uma continuação após este rompimento. Caso não haja essa continuação de preço aqui agora, podemos retornar para mais uma forte patada dos ursos, que pode inverter a tendência aqui para baixo no 4 horas. Aqui a próxima base de preço dos touros está nessa região deste fundo. Então tudo sobre este momento crítico. Agora touros precisam movimentar interesse de compra para seguir com esse preço para cima, senão a coisa pode ficar feia para o lado dos touros, e aí com isso daqui sendo uma bandeira de baixa no gráfico diário, vamos agora retornar para ver o que acontece dentro dos factorais de tendência. Então veja, isso aqui sendo uma bandeira no diário, o preço vai tender a ter uma continuação de baixa, com o preço tendendo a ter uma continuação dessa tendência de baixa no gráfico diário, e aí aqui temos o preço indo buscar mais próximo ainda do fundo anterior, e aí num retorno podemos fazer um topo descendente, como já é a maior probabilidade,
ia jogar esse preço de volta para baixo, o que configura uma bandeira de baixa também no gráfico semanal, e essa bandeira de baixa no gráfico semanal pode romper para baixo este padrão de equilíbrio que estamos segurando aqui no gráfico deste ativo. Então, o mercado atento agora neste momento sobre aquele gráfico de 4 horas que está rompendo o topo, precisa de continuação. Caso não vejamos continuação, toda a premissa maior de probabilidades indica interesse coletivo de venda no mercado aqui em Tron. Então é isso aí, espero ter esclarecido aí e atualizado sobre as movimentações de preço de Tron e fazendo com que você evolua aí no teu olhar técnico frente aos mercados, frente aos gráficos. Então é isso aí, pessoal. Valeu, Enoque, pelo pedido de análise. Um grande abraço para vocês, valeu. E se você quiser aí, como o Enoque, interagir conosco mais de perto, participando lá do nosso grupo de discussões, temos vários e vários traders profissionais incríveis lá dentro e aí você pode conviver num ambiente de alto nível. Então, os links ficam sempre aqui embaixo da descrição desse vídeo. Vem lá, vamos trocar uma ideia lá dentro do grupo. Faça assim como o Enoque. Um grande abraço para todo mundo aí. Valeu!